Caríssimos amigos e amigas, voltamos ao nosso bate-papo sobre a Sagrada Escritura, sobre a Bíblia. E neste vídeo eu quero falar um pouco sobre o Antigo e o Novo Testamento, aprofundar um pouquinho de um modo bem geral sobre a estrutura da Bíblia, como ela é organizada e como ela chegou até nós. E por que estão estes livros e não outros? São perguntas que sempre aparecem, né? Estão sempre latentes, as pessoas sempre têm dúvidas sobre como foi composta, por que tem este livro, por que não, qual a diferença da Bíblia católica, da Bíblia protestante, da Bíblia hebraica, enfim, existem muitas e muitas diferenças. Mas antes da gente entrar nessa estrutura, uma palavra muito importante para nós entendermos a Bíblia é a palavra aliança. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus quis fazer uma aliança com o seu povo. Aliás, no Antigo Testamento essa aliança foi feita e como ela é um pacto de Deus com o povo, Deus oferece a aliança, mas o povo tem que aceitar e ele tem que cumprir certas coisas, né? Certos mandamentos e normas para estar justamente em comunhão nesta profunda aliança com Deus, para sustentar esta aliança. Então, é um pacto entre duas partes. E o Antigo e o Novo Testamento são duas grandes alianças. O Antigo Testamento vai narrar as primeiras alianças de Deus com o seu povo, desde a época dos patriarcas lá, com Moisés, com Abraão, com Noé também foi talhada uma aliança, fala-se talhar, né? Foi talhada na pedra esta aliança. Então, o Antigo Testamento conta a história da aliança do povo de Deus. E é claro, o Novo Testamento também é uma aliança, mas uma única, nova e eterna aliança, que é a aliança de Deus com o seu povo através de seu Filho Jesus Cristo, revelado até nós. Por isso, Antigo e Novo Testamento, esta palavra testamento fala destas alianças que Deus foi construindo com o seu povo ao longo do tempo. Tanto num período da história, quanto no outro período da história. E marcado sempre por fidelidades e infidelidades da parte do povo, né? Quando o povo recorria a Deus, fazia aliança, estava tudo bem, mas andava um pouco de tempo e as coisas não andavam tão bem e começavam a se distanciar e o contato com outras culturas, com outras religiões, com outros deuses, fazia com que muitas vezes o povo de Deus se distanciasse desta aliança. E aí Deus vinha, intervia através de uma pessoa, de um profeta que vinha e falava ao povo para que este povo retornasse à aliança com Deus. Por isso, quando a gente fala nessa grande divisão dos livros de Antigo e Novo Testamento, nós falamos justamente dessas duas grandes alianças. De uma aliança antiga, na história daquele povo, que tem 2000 anos de história, e depois na nova aliança, a aliança com Jesus, com o Filho de Deus. Por isso, esta é a primeira grande divisão da Bíblia. São duas grandes portas que se abrem na nossa frente. E dentro dessas duas grandes portas, nós temos os textos bíblicos, não? A Bíblia católica, a Bíblia que nós utilizamos, ela é composta de 73 livros. O Antigo Testamento possui 46 livros, A maior parte da Bíblia é o Antigo Testamento, os 46 livros, e também existe ali uma subdivisão que nós vamos falar daqui a pouco, e o Novo Testamento com os seus 27 livros. Lembrando que essa primeira parte da Antiga Aliança se dá com o povo judeu, o povo da aliança. Então, ali se fala o hebraico, se fala o aramaico, tem um pouco da cultura grega, então nós encontramos isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, já um ambiente mais helenístico, nós encontramos já tudo escrito em grego, o Novo Testamento. Passando um pouco então a esta grande divisão, vamos falar um pouco do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, convencionalmente, nós dividimos ele em 4 partes. A primeira parte é o Pentateuco. Pentateuco vem de 5, são 5 rolos, os rolos da lei.
porque no judaísmo, estes 5 primeiros livros são conhecidos como a Torá. Torá é do hebraico lei, e estão inclusos nesses livros o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e Deuteronômio. Então são os livros que um pouco dão a lei e o modo como a sociedade deve se reger segundo esta aliança com Deus. Essa é os primeiros 5 livros da Bíblia. Então esta é a primeira grande parte que divide o Antigo Testamento. A segunda parte são os livros históricos, que narram, sim, histórias. Existem coisas históricas, mas também existem coisas diferentes, porque é um livro que traz verdades para a salvação, né? Não é um livro que traz verdades exatas e históricas. Às vezes algumas datas são precisas, outras são imprecisas. Afinal, quem está escrevendo é Deus juntamente com o autor humano, e o autor humano nem sempre está coerente em tudo aquilo que ele está colocando, ou está realmente consciente de tudo aquilo que ele está colocando. Então, como cada autor escreveu um livro, às vezes podem ser que algumas informações de livro para outro elas variem, mas esta segunda parte são os livros históricos, que compreendem os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther e 1º e 2º Macabeus. Esses são os livros chamados históricos. Depois tem também uma grande seção dos chamados livros poéticos e sapienciais. Alguns desses como o livro de Jó, Salmos, Provérbios, o Eclesiastes, também conhecido como Coelet, e Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o Eclesiástico, ou também conhecido como Sirácida, que é um conjunto de livros, seja poéticos, mas seja da sapiência daquele povo, né? Da sabedoria daquele povo de Deus, daquele povo do Antigo Testamento. Então ali nós vamos encontrar ditos de sabedoria, frases, jargões que são próprios da cultura daquele povo. E a última seção que nós dividimos os textos bíblicos do Antigo Testamento, a 4ª seção são os livros proféticos. E aí nós temos muitos e muitos profetas. Temos Isaías, Jeremias, Baruque, o livro das Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são os profetas maiores, e depois os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E com estas 4 divisões, nós compreendemos todos os 46 livros do Antigo Testamento, né? O Pentateuco, os livros históricos, os poéticos e sapienciais e os livros proféticos. Todos estes formam o grande conjunto do Antigo Testamento. E esta é a primeira porta com que nós olhamos a Sagrada Escritura. A segunda porta que nós olhamos a Sagrada Escritura é o Novo Testamento. E o Novo Testamento é composto de 27 livros. E nós dividimos eles em os evangelhos sinóticos. Sinóticos têm aquele mesmo olhar, né? Não, Mateus, Marcos e Lucas. São os evangelhos sinóticos, são aqueles parecidos. Depois temos o Evangelho de João, temos Atos dos Apóstolos, aí temos as epístolas de São Paulo, que são numerosas, não? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Fílemon, onde Paulo fundava as comunidades e enviava as suas cartas para a comunidade, exortando ou pedindo, fazendo alguma requisição, chamando atenção para alguma situação pontual naquelas comunidades. Depois temos a Carta aos Hebreus, temos as epístolas tidas como católicas, né, para toda a igreja, temos ali Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João, e, por fim, o livro do Apocalipse, que encerra a Sagrada Escritura, que é um gênero também muito parecido com aquela revelação profética, sobre o evangelista João, que coloca esta revelação divina no papel. Por isso, quando nós olhamos a Sagrada Escritura como este grande conjunto de livros, temos essas 2 grandes portas. E não podemos esquecer que cada uma delas tem aquela palavra que eu dizia no início, aquela palavra importante.
cada uma delas tem uma aliança, né? Seja o Antigo Testamento, da aliança de Deus com o povo de Israel, seja do Novo Testamento, da aliança de Deus com o seu povo através de seu Filho Jesus, que é a revelação definitiva de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, esses 73 livros formam, então, o conjunto, o grande conjunto, né, a grande biblioteca que nós temos na mão da Sagrada Escritura, das palavras inspiradas por Deus. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.